conversa, né? Primeiro que agradecer o convite, né? Fico honrado pelo convite do Greenpeace. Louvável a proposta de vocês fazer essa série de palestras num período de tanta conturbação, né? Tanto caos nesse período de pandemia, e algo que está intimamente relacionado ao contexto ambiental que está sendo discutido nessa série de lives, né? Então, é louvável tanto a iniciativa de fazer essas lives quanto de fundar o grupo Greenpeace Cariri, né? Eu deixo aqui meus parabéns e no que eu puder contribuir, eu vou estar tentando sempre dar uma contribuição, né? Um pouco viu, pessoal? A gente ajeita. Diante disso, né, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre zoonoses e desequilíbrios ambientais, impactos ambientais, né? Como essa relação de causa e efeito entre uma coisa e outra. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouco, porque dentro da minha fala eu vou estar sempre falando das relações econômicas. Se a gente observar, economia e ecologia tem muita coisa similar. Né? Não só na etimologia da palavra, o eco quer dizer, vem do oikos, do grego oikos, quer dizer casa, né? Então ecologia é o estudo da nossa casa e economia é o gerenciamento da nossa casa. Então, no meu entender, não tem como dissociar uma coisa da outra. Trabalhar de forma ecologicamente correta, como se gosta de falar, é trabalhar também com modelos econômicos sustentáveis, né? Não tem como desvincular uma coisa da outra. E aí a gente pode começar perguntando um pouco do que é zoonose, né? A palavra zoonose quer dizer doença animal, mas não necessariamente é toda doença derivada do animal, né? Então a OMS ele classifica a zoonose como toda doença e infecção natural transmitida dos vertebrados para os seres humanos. Embora aqui na nossa live eu vou tratar não só dessas doenças infecciosas transmitidas de vertebrados para humanos, mas de todas as doenças, de todas não, que é muito, né? Mas de doenças derivadas de animais, doenças infecciosas derivadas de animais, que é o caso da Covid-19, né? Então, fazendo essas considerações, a gente pode partir para uma contextualização histórica, né? Falou-se o que é zoonose, mas quando foi que ela surgiu? Então ela surge, de acordo com registros, desde o período da pré-história ela está presente. Por quê? Porque ela é algo natural, então está dentro dos ecossistemas essas formas de vida, de vírus e bactérias, protozoários que infectam os animais e infectam também os seres humanos. Porém, a partir de cerca de 8.000 anos antes de Cristo, né, do período neolítico, que começam as condições ideais para o surgimento, o desenvolvimento, a propagação dessas doenças zoonóticas. E a gente pode fazer um relacionamento que foi exatamente nesse período que começa a se estruturar a agricultura, começa-se a ter a domesticação dos animais e começa a ter grandes povoações, grandes aldeamentos. Embora naquela época a agricultura era similar ao que a agroecologia faz hoje em dia, então os impactos eram reduzidos. Então, nessa época, o que teve de maior impacto para o desenvolvimento de doenças zoonóticas foram os grandes aldeamentos, né? O que vem com uma série de impactos ambientais. Porém, eram casos esporádicos, não tem registros de pandemias, de epidemias, de grandes epidemias nessas épocas, né? E aí é na Idade Média que começa a expandir toda essa relação das zoonoses, principalmente com as grandes navegações, né? Começa a ter as navegações e a transferência de animais exóticos de um tipo de ecossistema para outro. Então, um exemplo que a gente pode deixar nítido isso é quando os ratos chegam na Europa, que são animais da Ásia, e a partir disso surgem epidemias como a peste que matou muita gente naquela época, né? Então a gente vê que essas epidemias vão sempre acompanhadas, ou melhor, as doenças zoonóticas vão sempre acompanhadas de desenvolvimento, né? E cabe um
discussão fora daqui do que seja o desenvolvimento, né? E aí logo vai surgindo, né? A gente tem o período das colonizações também, que é baseada na exploração de recursos da natureza. Então, se a gente pegar o caso do Brasil, teve uma grande exploração do pau-brasil, de madeira, teve uma grande exploração do ouro. Então, é sempre com essa característica de extração. E nessa época vão surgindo também doenças zoonóticas. Mas aí, no final do século XIX, do século XX, a gente tem um salto muito grande, né? A gente tem o surgimento da Revolução Industrial. Então, passa-se a produzir em massa e, consequentemente, exaurir ainda mais dos recursos naturais, né? Então, tem-se esse processo de industrialização, tem-se o processo de globalização se iniciando e se intensificando ao longo do século XIX, e tem o processo de Revolução Verde, que é quando a agricultura ela começa a produzir alimentos em grande escala, baseado em 3 princípios. O uso intensivo de máquinas, a monocultura e o uso de insumos externos, principalmente agrotóxicos e fertilizantes químicos, né? E aí a gente já amplia o leque de impactos ambientais. Tem não só desmatamento, mas tem contaminação da água do solo, degradação dos solos, poluição atmosférica com a industrialização, e tudo isso que causa desequilíbrios tanto em escala regional quanto em ecossistemas mais distantes, né? A gente pode se perguntar também por que parece que as doenças zoonóticas estão mais frequentes com o passar do tempo. Não só parece, como é fato. Um dado da ONU, da Organização das Nações Unidas, ele demonstra que desde a década de 40, os surtos têm aumentado com o tempo, né? E de todos esses surtos, cerca de 60% são doenças zoonóticas, né? De todos os surtos que acontecem por doenças infecciosas, 60% são de doenças zoonóticas, e cerca de 70% são causadas por patógenos de origem animal, ou seja, que não é transmitido diretamente do animal para o ser humano, mas que propicia uma mutação genética para que esses vírus possam infectar os seres humanos, que é o caso da Covid-19, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? Alguns autores citam que essa taxa pode chegar até 75% de doenças transmitidas derivadas de animais, né? Então a gente começa a fazer uma ligação de como os impactos ambientais estão diretamente ligados ao consumo e à produção de bens para os seres humanos, né? Tanto de alimentos de origem animal e vegetal, quanto bens de consumo de forma geral. E aí tem um autor chamado Lipovetsky, que ele é muito interessante, ele é um filósofo, e ele divide a sociedade moderna em três divisões. E aí, a partir da década de 40, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ele classifica como uma sociedade de consumo. Isso é muito interessante porque a gente pode correlacionar com o período em que começa a aumentar esses surtos, né? Então, toda a pressão que a gente faz na natureza nos dá um retorno de alguma forma, né? Então, esse período de sociedade de consumo, ele parte de meados da década de 40, logo pós Segunda Guerra Mundial, até a década de 80, e a partir daí a gente tem uma sociedade de hiperconsumo. E por que é que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que a gente começa a consumir mais, tanto tem a retirada de materiais da natureza na ponta, na fabricação, quanto tem um aumento da geração de resíduos, da geração de lixos, né? E se a gente vê que esse tipo de consumo é baseado nas obsolescências, então é muito comum a gente observar que as coisas não duram mais como duravam antigamente, né? Tem uma programação uma programação de vida, né? E a gente acaba tendo que descartar aquilo muitas vezes, na maioria das vezes, de forma incorreta, e aquilo vai impactar a natureza de alguma forma, vai contaminar os rios, vai contaminar o solo, vai contaminar o ar, né? E tudo isso vai causar os desequilíbrios que causam essas doenças. Então, outro ponto importante que a gente já começa a focar num tipo de desmatamento específico, que são num tipo de
impacto específico, que são os desmatamentos, né? A invasão dos ecossistemas, a invasão dos habitats pelo ser humano. Então, se a gente pegar o exemplo da leishmaniose, como ela é transmitida? A leishmaniose, o mosquito, ferrou, de forma bem geral, né? Ferrou o animal infectado, ferrou o ser humano e transmite essa doença. Só que por que esse mosquito, que não é o contexto ecológico dele, não é o habitat natural dele? Né? Se a gente lembrar lá do ensino médio, toda a cadeia alimentar, ela regula a quantidade, a diversidade de animais naquele ecossistema. Se há alguma desregulação, algum desequilíbrio nessa cadeia alimentar, um animal ele pode se superpovoar, né, e causar um problema maior. Então a gente tanto cria proporções para esses mosquitos se proliferarem mais e buscarem outros locais, consequentemente vir para as cidades infectar também os seres humanos. Então o desmatamento ele é um dos fatores primordiais na geração de doenças infecciosas, de zoonoses, né? Tanto por aumentar o contato do ser humano com os animais, com a natureza também, né? Não que isso não deva haver contato, mas enfim, de uma forma diferente, então propicia um maior contato e a maior probabilidade de geração de doenças, como também propicia condições ambientais para que surjam mutações e esses vírus que estão presentes na natureza sejam capazes de infectar os seres humanos, né? E aí tem um estudo interessante do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que ele mostra lá na Amazônia Legal que com o aumento do desmatamento aumentou também o número de casos de leishmaniose e de malária. Então deixa bem claro como isso está interligado, né? Outro dado do Fórum Econômico Mundial, ele mostra que 31% dos surtos de doenças como ebola, o zika vírus, ele está ligado ao desmatamento. E aí a gente destaca que ele está ligado apenas ao desmatamento, esses 31%. Mas ainda tem os outros impactos ligados a outras características ambientais. Então, geração de esgoto, né? e consequentemente uma destinação inadequada desse esgoto, geração de resíduos sólidos, como a gente falou, qualidade da água, qualidade de abastecimento da água, né? E isso se reflete a uma condição que antes a necessidade de aplicar condições preventivas do que a gente chamava anteriormente de apenas saneamento básico. Então antes se entendia que para prevenir doenças era apenas cuidar do esgoto da gente, de forma bem simples, né? Atualmente se fala, né, de saneamento ambiental, já se aplica, é algo comprovado, que tem eficiência. E saneamento ambiental leva quatro vertentes. Uma, o abastecimento de água, a qualidade do abastecimento de água também, a drenagem de águas pluviais. Se a gente pegar o caso da dengue, ela se prolifera em locais de armazenamento de água parada, onde não tem condições de saneamento no local, né? Então, essa drenagem também é muito importante para contenção de doenças, contenção de surgimento e de proliferação de doenças. A geração de resíduos sólidos, né? Dar condições para reduzir, reutilizar e despejar de forma adequada esses resíduos sólidos. E aí entra numa discussão gigante desde o processo de produção e desde o processo de descarte. E aí a gente tem que lembrar que na natureza tudo é cíclico, né? Então se a gente está retirando algum tipo de material, qualquer que seja o tipo de nutriente da natureza, isso tem que voltar de alguma forma para poder ser reposto. Senão a gente desequilibra o sistema, desequilibra os ecossistemas. Daí o que a gente faz é só extrair e jogar em forma de resíduo. Isso é um problema muito grande. E a questão do esgotamento sanitário também. A geração de esgotos domésticos, industriais, esgotos agrícolas, que tem uma carga de poluição, de impacto muito grande, né? E aí a gente pode trazer aqui um debate nesse ponto de como a cidade e o campo estão distanciados, de como o ser humano e a natureza estão distantes, porque passa de uma relação de predação. Então, nessa perspectiva que a gente está levando atualmente, é uma perspectiva de dominação da natureza, e não
eu dou perspectiva que nós fazemos parte dela também. E tem uma passagem interessante de um livro recente que o Ailton Krenak, que é uma liderança científica, é bem pequenininho, 18 páginas, sugiro que vocês leiam. Ele é bem interessante, traz reflexões maravilhosas, que ele fala o seguinte: aqui no quintal de casa, o melão de São Caetano está continuando a se desenvolver. Os animais estão continuando a se desenvolver, porque o vírus não pega neles, pelo menos até então, né? Mas os vírus não infectam e eles não têm sintomas do vírus, se caso ocorra infecção. Então parece que esse modelo que a gente domina a natureza está dando um troco. Então está dizendo, né, que vocês estão fazendo errado. Então repense esse modo de desenvolvimento, o que vocês chamam de desenvolvimento, né, que é tão desigual, que é tão impactante, tão poluente. Então é uma perspectiva interessante e ressalta a importância do saneamento ambiental na prevenção desses tipos de doenças, né? E aí, se falando dos impactos que a gente já tem, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ela já demonstra dados que a gente tem as áreas do planeta de cerca de 30% já estão degradadas. E boa parte disso, responsáveis são a produção de alimentos, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, mas destaca-se ainda mais o grau de impacto da produção de alimento de origem animal, né? O grau de desmatamento é muito alto. Então, se a gente pegar o exemplo da floresta amazônica, no ano passado, teve um aumento de 30% em relação ao ano de 2008. E esse ano a gente já está com um aumento, em plena pandemia, de 59% de desmatamento em relação ao ano passado. Então, se a gente continuar nesse rumo, talvez a próxima pandemia surja na Amazônia, né? Já tem estudos que mostram a probabilidade de surgimento de epidemias, de novos vírus decorrentes desse modelo produtivo na Amazônia. Aí que vale ressaltar que tem todo o contexto histórico de ocupação da Amazônia, né? No período da ditadura militar foi dado condições, inclusive dinheiro, para que o pessoal fosse para a Amazônia desmatar, cultivar gado, produzir carne lá, e com aval isso veio muitas consequências, não só para o meio natural, mas também para os seres humanos, né? Teve populações indígenas dizimadas, comunidades tradicionais dizimadas nesse período, e o que continua acontecendo e parece que está se intensificando durante esse período conturbado que a gente vem tendo aí nos últimos anos. E aí, por que eu destaco a importância dessas comunidades tradicionais? No Brasil, o tipo de unidade de área protegida que mais protege a natureza são as terras indígenas. Cerca de 14% do território brasileiro é protegido por terra indígena e cerca de 12% é protegido por unidades de conservação. Então, tanto em quantidade quanto em qualidade, esses povos originários, essas terras indígenas, têm uma responsabilidade muito grande na manutenção do clima e na manutenção do que a gente chama de serviços ecossistêmicos. O que são esses serviços ecossistêmicos? Fornecimento de água, manutenção do clima, fornecimento de qualidade de vida, consequentemente de uma saúde para os seres humanos, né? E nesse contexto de saúde é interessante falar também que até um tempo atrás só se observava a saúde como a saúde do ser humano, né? Então era a saúde que era imediata, de tratar, somente isso, não prevenir, e também a única saúde era a saúde humana. Não se tinha essa noção de que cuidar da natureza, de cuidar dos animais, é também prevenir formas de surgimento de outras doenças. E aí começa a surgir todo aquele contexto da saúde única, né? Que não se trata mais a saúde do ser humano diferenciado da saúde animal, e isso deve ser em conjunto. E também o contexto da vigilância ambiental e saúde. Então, manter os ecossistemas funcionando de forma equilibrada é manter uma condição de saúde adequada para os seres humanos, né? Então, se a gente observar dados como que a cada real investido em saneamento ambiental, economiza R$4 lá na ponta, economiza R$4 na construção de hospitais, na medicina curativa, digamos assim, na medicina imediatista, né? Então, muito isso
A maioria das pessoas sabe, mas não é posto em prática. E aí cabe se perguntar por quê, e seria motivos de discussões acaloradas, né?